Quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que vieram ouvir a nossa palestra esta noite. Nossos amigos ao redor do mundo do Amazing Discoveries. E temos uma mensagem especial para você sobre saúde. Eu acredito que saúde é uma grande preocupação para todos os indivíduos. Você talvez esteja lutando com algum problema de saúde, e como todos nós envelhecemos, e você pode se perguntar: o que eu vou fazer? E começamos a enfrentar coisas diferentes em nossa vida. Então, a saúde é fundamental para entender. E a mensagem desta noite é o início de uma série Encontrando a Fonte da Juventude. E peço desculpas um pouco para começar, como esta apresentação vai ser o básico, e é o básico mesmo sobre a saúde da nossa vida. Então eu não pretendo ofendê-lo e ser tão básico, mas oro para que haja uma bênção para você e uma inspiração em coisas que talvez você não tivesse visto dessa perspectiva antes. Agora quero reconhecer um amigo que conheci há poucos meses, Dr. Horst Müller. Espero ter dito seu nome certo. Ele é da Alemanha e ele é um médico de ouvido, nariz e garganta. E por volta de 2003, 2004, ele passou por uma profunda experiência de conversão. E ele estava começando a se dedicar à medicina, e naquela época estava perguntando ao Senhor como o Senhor quer que eu praticasse medicina. E o Senhor o levou a um livro de saúde chamado Ministério de Cura. E enquanto ele lia aquelas páginas, ele leu algo muito significativo para ele. E havia uma passagem lá que dizia: 9 de 10 doenças que enfrentamos têm origem na mente. Isso é poderoso, não é? Isso é poderoso. E assim que ele começou vendo seus pacientes, ele começou algo que você não é treinado na medicina. O que ele estava focando era o que estressava na vida das pessoas. E quando ele ia fazer as suas perguntas, você sabe o porquê que você veio me procurar, quais são os seus problemas, e você passa por toda a história. O que ele realmente passou o tempo foi em como são seus relacionamentos. Me fale sobre sua mãe, seu pai, me fale sobre sua família, se você tem um cônjuge ou pessoa importante, ou filhos, e ele fazia anotações. E ele descobriu nos últimos 12 anos que olhando para esses estresses que acontecem na vida de alguém e olhando para a doença que eles estão vindo, que há uma correlação direta. E então hoje, depois dessa experiência, ele quase pode contar o que aconteceu na vida de alguém antes mesmo de saber qual é a história. Por quê? Porque tem um padrão. Se algo aparece em uma determinada parte do corpo, tem um problema de relacionamento diferente que foi rompido. E então ele me inspirou muito. E que você sabe, como um treinamento típico na medicina, o que estamos vendo é o que está acontecendo com esse corpo? Qual é o histórico da sua família? Você está preocupado por coisas físicas reais. Mas é muito importante aprender sobre o coração de alguém. E na igreja onde meus pais atendem, tem um sinal nas portas que, quando você entra, que diz assim: trate a todos que você conheça como se eles tivessem um coração partido, porque eles provavelmente têm. Não é verdade? Quando você realmente senta e conversa com as pessoas, a vida é difícil. Nós sofremos muitas dores. Eu sou cristã, acredito em um Deus Criador e que Ele é a minha fonte de força e conforto e cura o coração quebrantado. Nos sustenta. E sua mensagem é: eu quero que prospere e ser saudável, como mesmo assim vá a tua alma. E quero levar para casa o céu. Mas enquanto você está aqui nessa terra, ele diz: tenho um plano para você e quero que saiba esse plano.
Então, para que tenha a melhor ajuda possível, mesmo que estejamos vivendo nesse planeta que está quebrado, não é verdade? Não é um Deus maravilhoso? Vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nessa noite e vamos olhar para o seu plano básico. Vamos orar. Pai Celestial, nós lhe imploramos novamente para estar conosco. Tu tens nos criado, e o Senhor sabe como nós funcionamos. E o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, toda a dor, todo o fardo que carregamos. E então, Pai, poderia estar aqui conosco, com a audiência no redor do mundo? E que essa mensagem será uma mensagem do céu para nós hoje, que irá nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, encontrando a fonte da juventude. Há alguém aqui querendo envelhecer? Quando eu era criança, eu queria ficar velha. Não podia esperar para envelhecer. E você sabe, mas hoje estou envelhecendo e os cabelos começam a ficar brancos. Eu não me importo muito com os cabelos brancos, porque parece como luzes naturais. Mas talvez homens nunca fazem isso. Eu tenho certeza, mas as mulheres sempre fazem isso. E dizem, se eu tivesse isso um pouco levantado justo aqui, eu pareceria 20 anos mais jovem. Vocês sabem, então nossos corpos estão envelhecendo e nossas mentes também. Mas quando a sua saúde começa a diminuir... Bem, estou morando com meus pais e na idade deles, e os dois sempre foram bem ativos por toda a vida, e agora eles não podem fazer o que eles acostumavam fazer, e isso é um desafio. E isso tem sido por milênios que as pessoas têm procurado por respostas para manter a juventude. A fonte da juventude. Eu tenho aqui a história sobre Ponce de León. Vocês já ouviram dele? Ele foi um famoso explorador e eles dizem que ele foi mandado da Espanha para aqui à procura dessa fonte mágica. Na verdade, é assim que ele acabou chegando na Flórida. E ele estava procurando por essa fonte. Bem, as pessoas hoje, décadas depois, ainda procuram pela fonte da juventude. Eu tenho umas poucas estatísticas, e essa aqui é da América, que diz que em 2010, americanos gastam mais de 33 bilhões de dólares em cosméticos e outros produtos de beleza, para mantê-los com a aparência de jovens. E se diz anti-rugas, isso geralmente tem um preço salgado. Vocês sabem, as pessoas estão dispostas a gastar muito dinheiro, e se isso promete manter longe esses traços da idade. E no resto do mundo tem uma estatística que os analistas globais chegaram em um acordo que diz que os produtos anti-envelhecimento chegam a 291,9 bilhões de dólares em pleno ano de 2015. Nós vivemos em um mundo economicamente suprimido, mas olha onde as pessoas estão colocando o seu dinheiro. As pessoas não querem envelhecer, não queremos morrer, não queremos enfrentar essa realidade. Bem, a verdade é que todos nós vamos morrer, certo? Mas Deus tem um plano que irá nos manter com saúde, melhor do que qualquer creme que você possa comprar no mercado. Não tem bula mágica, mas ele tem um plano que irá nos ajudar a ficar vivos o tanto quanto possível. E se você seguir os seus planos, o quanto mais você segue, maiores serão as bênçãos. E você sabe, se você coloca um pouco de esforço em determinada coisa, o resultado virá menor, virá pouco. Mas eu te digo esperançosamente que Deus irá cumprir a sua promessa. Os princípios da vida foram fundados na criação do mundo e são os mesmos hoje, assim como era no início, há 6.000 anos atrás, quando Deus nos criou. De fato, eles são muito importantes, porque se você pensar, Adão saiu das mãos de Deus e seu corpo era perfeito, e ele não foi planejado para que morresse.
Então, o plano que Deus deu a ele como um ser humano perfeito era de não experimentar a morte. E tudo isso é aplicado a nós. Eles, os princípios, são básicos, mas muito profundos, e eles requerem disciplina ao praticar, especialmente no mundo de hoje. Porque o número um dos problemas que envolveu os seres humanos hoje, em um estudo que eles fizeram um questionário para mais 1 milhão de indivíduos, eles perguntaram qual é a sua maior força de caráter. A autocontrole estava inferior. Ninguém disse, eu tenho autocontrole. E no oposto, quando eles perguntaram qual é o seu defeito de caráter, falta de autocontrole estava no topo. O problema que temos é que não temos disciplina para colocar esses planos na vida. Mas isso valerá a pena o seu esforço para estudar esses planos agora. Isso é algo que eu amo esta escritura. Quando Davi diz em Salmos 139:14, eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E deixa-te falar que a minha maior alegria é estudar como que a criação de Deus funciona. Eu fico entusiasmada quando leio sobre como que a comida afeta o nosso corpo e a química que há nos alimentos e como isso é feito. Então podemos dizer, incríveis são os caminhos do Senhor. Ele nos entende e nós podemos sentar e ficar maravilhados. Então, se Deus é nosso Criador, precisamos confiar nele para saber como esse corpo funciona, certo? Então, vamos começar. Aqui tenho uma foto de uma célula. Esta é bem complicada, não é simplesmente uma unidade com nada dentro. É um sistema de manufatura e é uma indústria. Há trabalhadores ocupados continuamente trabalhando. Somos um sistema biológico. Você sabe o que biologia significa? Bio significa vida. Somos um sistema vivo. E a célula é uma unidade básica da vida. Então, o que acontece nessa célula é muito importante. Você tem uma célula e eles se ajuntam e formam um tecido, que se ajuntam e formam um órgão. E esses órgãos são integrados com outras partes do sistema e você tem a vida. Você tem que estar em harmonia como uma orquestra e tem que estar no tempo para que tudo funcione. Bem, essa célula tem organização e toda organização, toda empresa no mundo hoje, para que sobreviva, eles precisam de ter um sistema que funcione e ter liderança. Nós chamamos isso de CEO. Agora, na célula, bem no centro ali, você vê a pequena parte que está aberta. Assim, e você tem no meio dela uma pequena mancha vermelha. Esse é o núcleo. E dentro do núcleo é o CEO da vida, é o seu DNA, seus genes. E nos genes é que mostra tudo o que a célula precisa fazer. Então você tem uma organização e eles têm que produzir o produto. Mas para produzir precisa de recursos, certo? Então, essa organização, essa célula, precisa que a matéria-prima entre. E a energia de qualquer sistema no corpo, qualquer sistema vivo, não vem de si mesmo. Percebeu isso? Não pode produzir sua própria energia. Isso vem de fonte externa. De onde vem essa energia? Bem, é das necessidades básicas essenciais. Vamos falar quais são esses, mas eu quero que você entenda esse conceito. Agora, eu te falei que isso seria bem básico, mas
Assim que é tão simples como isso possa parecer, você deve entender isso para ser capaz de entender por que Deus pediu a você para seguir certos princípios para manter a sua vida saudável. A doença vem quando essas necessidades básicas da célula para funcionar não são supridas. Não faz sentido? Então, quando seu corpo está com falta das necessidades básicas, algo irá quebrar e chamamos isso de doença, enfermidade. Então, como sabemos quais são as necessidades? Bem, toda indústria tem que ter um propósito. Quando você entende qual é o seu propósito, então você entende qual é o recurso que você precisa. Então, se você tem uma indústria que é uma fábrica de papel e produzem papel, e os recursos que estarão entrando serão algo para fazer papel, certo? Se é uma indústria de roupas, eles vão precisar de tecido. Então, o que precisamos entender é o propósito da célula. E então você irá entender as necessidades básicas. Então, este é o trabalho dos genes: ter certeza que esses objetivos básicos são atendidos, recursos básicos atendidos para atender o objetivo dessa organização. Então, os genes, dentro da sua célula, estão controlando o sistema e dizendo: isso é o que eu preciso, de energia, e para que eu obtenha, aqui está o que preciso. Então, qual é o objetivo da vida? Há uma incrível passagem no livro de Desejados de Todas as Nações, página 20, um dos grandes livros já escritos sobre a vida de Cristo. E no começo do livro, quando está introduzindo Emmanuel, Deus conosco, faz essa declaração: mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de Sua Excelência. Todas. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Então, qual é o objetivo de tudo que Deus tem criado? Servir, a não ser o coração egoísta do homem que vive para si. Deus nos criou para servir outros. Deixe-me colocar isso em uma forma de desenho. Aqui temos no lado esquerdo da tela, você vê no topo, Deus o Pai, e tudo vem do Pai para o Filho, Jesus, e Ele dá tudo o que é preciso para Ele. Então, Jesus abre suas mãos e dá todos os recursos do céu para seus seres criados. Tudo que você precisa provém de Deus. E esse é o porquê que Ele quer que você confie nele. E Ele diz: se eu me importo até com os pardais, não irei suprir as suas necessidades? Você não precisa se preocupar. Eu cuido dos meus seres criados. Mas, em contrapartida, toda a criação é para trabalhar, para servir outros. A grama que cresce tem como objetivo ajudar outros animais a viver. Nós vivemos em o que chamamos de o ciclo da vida. E então, em retorno, todos nós louvamos a Jesus, no qual vai o Pai, e o ciclo continua. Quando olhamos, percebemos que você não vê o Espírito Santo. Mas eu acredito que o Espírito Santo é o que traz os presentes para nós. Ele é a parte mais humilde, entende? Ele nunca é mencionado. Então, ele não pega o louvor para si mesmo. Então, precisamos de serviço para fazer. Bem, vamos defini-lo. É uma ação de ajudar ou fazer o trabalho para alguém. Então, o plano de Deus e o ciclo de beneficência é alguém dar e alguém pega, mas você só pode pegar para dar. Então, é dar, pegar, dar, pegar. Isso faz sentido? Vamos olhar a fotossíntese, que é uma bonita imagem desse dar e pegar.
As folhas da planta são verdes porque assim que os raios do sol incidem sobre elas, um incrível processo está acontecendo dentro delas, convertendo o dióxido de carbono e a luz do sol e fazer açúcar, energia para essa planta viver, e elas dão oxigênio. For this plant to live, and they give off oxygen. Então, elas pegam o dióxido de carbono e dão oxigênio. Nós respiramos e devolvemos dióxido de carbono. É o que a planta precisa. Então, entramos nesse ciclo de ajudar um ao outro. Não é isso lindo? E por fim, podemos comer a planta. A glicose que foi produzida para energia se torna fonte de energia para nós. Isso é um plano belo. Então, se você serve, o que precisa para servir? Requer ação, correto? E para ter ação, você precisa de ter energia. Requer de recursos básicos, certo? Nenhum corpo, tecido, nenhuma organização pode suprir essa energia por si mesma. Tem que vir de fora. Se algo está faltando ou o produto está errado, todas as funções irão falhar. Então, o gene dentro da célula irá mandar uma mensagem para algum lugar do corpo que algo está errado. E essa mensagem será externada em dor. Alguém de vocês já sentiram dor? Você fica com dor de cabeça, nas costas, algo acontece e todos nós enfrentamos a dor. Quando o corpo dar um sinal, uma dor, é uma mensagem de que os recursos básicos ou algo está errado. Pode ser que você colocou algo errado dentro do corpo. Não faz sentido? Então devíamos sempre nos fazer a pergunta: quando algo está errado no nosso corpo, o que está fora do equilíbrio? Qual recurso está faltando ou ingestão de algo errado? Outro ponto-chave, que essas leis que governam o mundo são fixas. Agora, eu não quero jogar isso no ar porque eu fico embaraçada se eu não conseguir pegar. Mas, se eu jogar isso no ar, o que acontece? Irá cair, certo? Se eu jogar isso 100 vezes no ar, quantas vezes irá cair? Você sabia que quando Adão e Eva jogavam algo no ar há 6.000 anos atrás, acontecia a mesma coisa? Isso não mudou. As leis que governam o nosso ser não mudaram. Elas não mudaram e não irão mudar. Se você decide não seguir as leis fixas, você tem que aceitar as consequências. Se você quebrar as leis que governam o seu ser, a sua saúde, você irá colher as consequências. A única forma de se livrar desse processo de doença ou qualquer coisa que esteja quebrada é parar de fazer aquilo que te faz mal. Ou as drogas foram feitas para cobrir o sintoma. Você percebeu isso? As drogas medicinais escondem o problema e te dá a falsa ideia de que você está bem, mas você não está. E só está escondendo o real problema que está continuando. Então, qualquer coisa que acontece de errado no seu sistema, você precisa descobrir a causa. E em medicina, na maioria do tempo das coisas que são vistas, quando você olha procurando a causa, vocês sabem que usualmente eles falam: não sabemos, não há causa, mas tem a causa. A causa está sempre lá. E se você não encontra a causa, como você será capaz de reverter o problema? Aqui está princípios bíblicos para isso, em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então a Bíblia ensina esse princípio, e em Provérbios 26, 2 diz assim: a maldição sem causa não se cumpre. Então, isso não só acontece do nada, nós não nos quebramos do nada.
Agora, acidentes acontecem. Você pode cair da escada, sofrer um acidente do carro, mas essa é uma causa, não é? Você sabe que é algo que não estava no seu poder de decisão, se for acidente. Mas a maioria das coisas que enfrentamos não são causadas por acidentes, são de coisas que fazemos que talvez somos ignorantes a respeito ou não escolhemos fazer. Certo? Então, tenho um gráfico aqui e vamos completá-lo. E vamos começar com as necessidades básicas. Essas são as leis da vida. Então, deixe-me lhe perguntar: quais são as necessidades básicas de nosso corpo para viver? Vamos colocá-las por causa do tempo, certo? Se pensarmos sobre isso, nós precisamos de oxigênio, água. Aqui está em alguma ordem de importância, mas não necessariamente. Você sabe que não podemos viver por muito tempo sem oxigênio. Nós temos que ter água, nutrientes. Eu chamei aqui de nutrição e não comida, porque algumas comidas, no sentido de nutrição, não são nutritivas. Precisamos do sono e abrigo, porque basicamente é para manter a temperatura do nosso corpo no nível de onde que vivemos, que é em volta de 98,6 Fahrenheit e por volta de 37 graus Celsius. Se você ficar com a temperatura muito baixa do ideal, o que irá acontecer? Você irá morrer, certo? E se você tiver a temperatura muito alta? A mesma coisa. Então, temos esse limite e temos que ficar nele, ou iremos ter sérias consequências. Precisamos de luz solar. O que acontecerá se não a tivermos? Precisamos de exercício, mas por que precisamos de exercitar? Manter o sangue em movimento, manter o oxigênio, eles nos ajudam a manter limpos. Você sabe, eu vou te dizer que lido muito com a questão razoável. Coloco o exercício na lista ou não? Porque exercita o oxigênio, faz a água fluir, manter a nossa nutrição em circulação, o que dá uma perfeita circulação. E há outro elemento-chave que um médico nunca irá te perguntar. Não posso dizer que nunca, porque algumas pessoas estão prestando atenção para isso, que é o amor. Precisamos de amor. Eu não estou falando de paixão. Estou falando sobre o princípio que, se não tivermos amor, iremos morrer. Eles têm feito estudos olhando os bebês que eram órfãos. Eles ficavam em seus berços e os cuidadores simplesmente davam comida, banho e proveram as necessidades básicas. Nunca o tocaram ou seguraram. Eles morreram. Então, amor é uma necessidade essencial. Há algo aqui da lista de necessidades básicas que poderia ser mudado? Você poderia dizer, eu não preciso. É uma lei fixa, certo? Vamos olhar para o órgão que temos que recebe essa necessidade. Qual é o órgão do nosso corpo que recebe oxigênio? São os pulmões. Usamos o nosso estômago e, na verdade, o nosso trato gastrointestinal e todo esse trato. Então, você tem um longo tubo que é responsável por reter a água e os nutrientes. O sono é o seu cérebro que lida com o sono. E a sua pele e o hipotálamo são seus reguladores. Estes são muito importantes para o abrigo da temperatura corporal. E você capta a luz solar pela pele e pelos olhos, certo? Agora, qual é o órgão que recebe o amor? O cérebro, o coração? Algo mais? Certo. Nós vamos pular essa parte e, quando voltarmos, vamos falar sobre isso, depois que completarmos o gráfico. Agora, você pode mudar qualquer dessas leis? Você pode captar o oxigênio pelo ouvido? A resposta é não. Essas leis são fixas, não são?
da forma que Deus fez, estão fixas. Vamos ver o que precisamos fazer para receber isso. Bom, oxigênio você tem que respirar. Essa é uma ação automática. Você não tem que pensar nisso todo o tempo. Mas você tem que respirar. As pessoas podem escolher não respirar. Podem se sufocar. Mas você tem que agir para parar isso. Mas, fora isso, você tem que respirar. A água você tem que beber. Nutrientes você tem que comer. Sono você precisa parar de trabalhar. Você tem que descansar. Então, essa é provavelmente uma coisa difícil. Parar o que você está fazendo. Você está na engrenagem trabalhando, mas precisa descansar. E sobre abrigo, a temperatura. Bem, você está com frio, precisa se esquentar. Se você está com muito aquecido, você precisa esfriar. Ou você fica do mesmo. Essas coisas que você faz só ajusta a temperatura. Coloca as roupas, bebe água morna ou qualquer coisa que precise. O que você precisa fazer para receber amor? Vocês são bons alunos. Eles disseram compartilhar, dar. Vamos ver isso também e como isso funciona nesse circuito completo de beneficência. Então, vamos deixar esse vazio. Essas leis são fixas. Você pode mudar alguma coisa? Não, é fixo. Agora quero te perguntar: todas essas necessidades básicas você pode produzir por si mesmo? Você pode produzir oxigênio? Não. Você pode produzir água? Não. Pode produzir sua comida? Bem, você pode plantar um jardim, não é? Mas você não pode produzir a comida. Se você não pegar a semente de algum lugar que vem de outra semente que vem de uma outra planta, você não terá comida. Você pode produzir o sono? Este é um dos grandes mistérios ainda para a medicina. Por que adormecemos? E como adormecemos é um mistério. Mas, se você não fizer isso e não parar, você está com problemas. É um presente o sono. Luz solar, você pode produzir? A resposta é não. Você pode produzir amor? Bem, a resposta é não, 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 não e não, certo? Vamos deixar o amor em branco. Voltaremos a esse ponto. Essas leis são fixas? Definitivamente são, certo? A última coluna. Qual é a fonte das nossas necessidades básicas? De onde elas vêm e quem as providencia? O oxigênio, a nossa comida, o sono. Falamos um pouco sobre isso. Eu mencionei quem faz, quem nos dá essas coisas. De onde a pegamos? De Deus, no final das contas. Mas os primeiros, oxigênio, água, nutrição, abrigo, luz solar, esses vêm da natureza, na qual é um presente de Deus. E a fonte do amor é Deus. Pode alguém experimentar amor se ele não tem Deus? Nós não pensamos assim. Mas algum de vocês conheceu alguém que não acredita em Deus? Eu tenho pessoas em minha vida que não acreditam em Deus, e eles fazem atos altruístas. Então, eu poderia dizer que eles podem ter amor? Eles podem, mas de onde ele vem, se eles não estão conectados com Deus? Ainda vem de Deus, não é? Mesmo que eles não reconhecem isso. Mas pode o ser humano ter amor perfeito, piedoso, sem Deus? Nós sabemos que em 1 Coríntios 13, a primeira coisa que diz é que o amor é gentil, paciente, não tem inveja. Quantos de vocês já ficaram impacientes? Quantos de vocês não foram gentis? Eu posso levantar a minha mão também.
E eu pensava, tinha uma visão sobre mim que eu era uma pessoa paciente, mas eu tenho provado a ser muito impaciente. E eu não posso amar sem Deus, certo? Os recursos estão fixos? Estão fixos. Bem, agora vamos voltar e responder esses pontos de interrogação definitivamente, porque precisamos ser capazes perfeitamente de dizer onde é que encontra essas fontes e quais são. Para fazermos isso, vamos voltar para o nosso objetivo da vida, o círculo da beneficência. Todo princípio que funciona em ordem de pegar e dar, certo? Você conhece algo nas Escrituras ou alguma coisa de Deus que nos diz como devemos dar amor? Porque se Deus nos dá o amor e nós pegamos, devemos dar o amor. O que Deus nos diz? Qual é a parte do nosso corpo que é que damos amor? Está em Mateus 22, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, se essas são as partes do nosso ser que precisamos dar amor, essa é a parte de onde a retiramos. Então, o nosso coração, não esse coração, mas o que está em nossa mente. Eu acredito que essa é a parte do cérebro em que os sentimentos, as emoções, toda a sua motivação, todo o seu percurso e a alma. A Bíblia diz que é o corpo, mais o Espírito de Deus, que nós nos tornamos uma alma vivente. Então, com todo o nosso corpo, nosso espírito e toda a nossa mente, eu acredito que é o nosso lobo frontal. Com todo o nosso intelecto, com tudo o que temos, com todo o nosso poder de raciocínio, que é basicamente todo o nosso ser, não é? Temos uma natureza espiritual que corresponde ao amor. Mas o efeito do amor é absorvido por cada célula do nosso corpo. Não faz sentido? O gráfico, o órgão para receber o amor é o coração, a mente e a alma. Correto? E a ação que precisamos para pegar e dar amor. Isso foi mencionado antes. Nós precisamos dar amor. Para que recebamos amor, nós devemos dar. E posso produzir isso? A resposta é não. Certo, agora vamos juntar tudo isso e relacionar com a saúde, porque eu quero que você perceba é o que mencionei no começo, que 9 de 10 doenças e enfermidades têm a sua origem na mente, e tem a ver com a questão do amor, que é a questão do coração. Então, vamos colocar essas leis que acabamos de ver em um caminho, e estamos nesse caminho, e é nos dado uma vida. E em qualquer caminho e jornada que estivermos, o que nos mantém com saúde é dependente em permanecermos nesse caminho. E você vê que tem setas saindo para os dois lados. Se você escolhe não seguir essas leis da saúde, se você decide que quer respirar algo a mais do oxigênio, você sabe, tem pessoas por aí fora que querem algo forte, então eles inalam químicos e eles usam sprays, aqueles que usam para poder limpar o computador, então eles inalam aquilo, colocam no nariz e inalam. E isso vai lhes dar uma animada. E vocês sabem que eles podem respirar gasolina ou outra coisa. Então você pode escolher, mas o que irá acontecer? Você irá sair do caminho, e quanto mais longe do caminho você vai, mais você irá estar quebrado, debilitado. Agora, você não é tolo bastante para inalar esses químicos, que irá destruir seu cérebro dentro do seu corpo. Mas se você não fizer a respiração profunda e tiver uma postura errada e não fazer a respiração profunda, iremos sofrer pela falta de oxigênio. E se tivermos uma sala onde não temos ar fresco o tempo todo,
E você vê que essas coisas irão comprometer nosso oxigênio. E sobre a água? Você sabe qual é o plano do diabo? Ele quer nos tirar desse caminho. Então, em vez de beber água, colocamos outra coisa dentro: café, açúcar, Coca-Cola, refrigerante. Então, mudamos o plano de Deus, sabe? Então, em vez de beber água, colocamos outras coisas dentro: café, açúcar, Coca-Cola, refrigerante. Então, mudamos o plano de Deus. Sabe, a maioria das pessoas não bebem água. Elas querem beber outra coisa. Bebem água pervertida. Satanás sempre quer nos empurrar desse plano para as bordas, de um lado ou de outro. Ele quer te dar um diferente recurso. E então você troca o recurso perfeito, você irá enfrentar doença. Então devemos dar água pura, sem nada dentro. Não queremos perverter isso. E a nutrição é que dá os tijolos de construção para o nosso corpo. E em Gênesis 1:29 lemos que Deus fez essa dieta perfeita, de frutas, cereais, castanhas, legumes e vegetais depois da queda. Essa é a perfeita nutrição para dar a esse corpo. E em nossas últimas palestras falamos sobre o que acontece quando essa nutrição muda, quando pessoas consomem produtos de origem animal, alimentos refinados. Você não pode mudar toda a comida de Deus, sem consequências. E quanto mais você se afasta do plano de Deus, mais o seu sistema irá quebrar. Certo? O mesmo é com o sono. Você sabia que o mundo hoje tenta se livrar do plano de Deus e negligenciamos as horas do sono? Você pode mudar o plano perfeito de Deus, que Deus nos fez para dormir à noite? Você não pode fazer isso sem pesadas consequências. Você já ouviu falar sobre a melatonina? É o hormônio que ajuda o seu cérebro a dormir. Quando ele começa a subir, bom, aqui está o gráfico e está baixo, então começa a aumentar lá por volta das 8 da noite. Não conta o tempo que está claro, isso bagunça o nosso sistema. Então ele começa a subir e tem seu pico à meia-noite e continua por mais ou menos 1 hora. E então dramaticamente começa a cair até às 7, 8 horas da manhã. Está quase zero. Então, o que irá acontecer se você decidir: eu não vou dormir às 9 horas, que é uma hora razoável para ir para a cama, e você decide: bem, vou dormir às 8 horas de sono, mas vou dormir à meia-noite. Bem, você pode fazer isso e dormir às 8 horas, mas percebe que a maioria da melatonina que seu cérebro precisa para a cura, ela não somente ajuda o seu cérebro a dormir, ela é um dos mais antioxidantes que repara o cérebro, porque há muito trabalho acontecendo quando você está pensando, e há muito gasto, e suas células precisam de ser limpas. E a melatonina é uma das substâncias que ajudam a limpar. Então, se você escolhe ir dormir, particularmente qualquer hora depois da meia-noite, você irá perder quase 2/3 de melatonina que seu corpo precisava. Então, você não pode só escolher arbitrariamente e dizer: eu vou dormir quando eu quiser. Você precisa seguir essas leis se você quiser trabalhar em perfeita harmonia com o que Deus tem feito por nós. E sobre o sol? Você sabe o quanto é difícil para quem mora no norte e você tem um clima onde não se vê muito sol. E você tem muitos problemas por causa disso, não é? E você sabe, o homem está ajudando com isso e podemos ter suplementos. E se você não tomar luz suficiente, eu vou fazer uma comparação. É como se você comesse açúcar branco em comparação de toda a comida. Você estará perdendo
um grande componente que você recebe de todo o sol. Now, what about love? Agora, e sobre o amor? Se você escolher viver fora do perfeito plano de Deus, plano do amor, o que acontecerá com o seu sistema? Irá quebrar, assim como qualquer desses outros sistemas. Ele irá. Like any of these other systems. It will. Let's go back to our Vamos voltar ao nosso circuito e o que eu quero fazer é só falar sobre o que você vê no canto direito da tela. Quero te tirar do grande sistema e você é esse pequeno microcosmo de relacionamentos. relationships. Então você está aqui no centro e você tem outras pessoas em sua vida. Eu até coloquei pets ali porque são importantes. Os animais são importantes. E temos relacionamentos: marido, mulher, crianças, amigos, pessoas do trabalho. Então há esse dar e pegar que está acontecendo. Give and take that's going on. Now, what's Agora, o que acontecerá? Vamos dizer que temos um marido e uma esposa que estão em um relacionamento onde eles compartilham amor, que deviam compartilhar amor. to share love? And I'm just going Eu vou só focar no homem. Dizemos que ele decide ser infiel e começa a sair fora desse comprometimento going e encontrando um relacionamento diferente. and finding a different relationship. Is that E será definitivamente machucar a sua esposa, não é? doesn't it? E ele se envolve em um caso de adultério. Gets involved Então ele tem quebrado sua linha, esse circuito de amor que Deus tem posto. circuit of love that God has put us into. E mesmo que isso machuque a esposa, The wife, ela tem que quebrar? does she have to break? Vocês sabem o que estou perguntando? Ela é quem está sendo machucada e o esposo é quem está a machucando. Ela é a vítima. E o casamento deles se desfaz. Vamos dizer que esse é um sistema onde ele não queira se reconciliar. Ele experimentou o de fora e isso mudou a dinâmica. Changes the dynamic. What happens? O que acontece muitas vezes é que a vítima The victim apresenta um câncer, shows up with cancer. a vítima é que apresenta uma artrite Shows up with e a vítima é aquela que apresenta uma enxaqueca. migraines. Why? Por quê? Porque a maioria das vezes, o que fazemos como humanos? What we do Reagimos para com a pessoa que nos machuca e ficamos com raiva, amargura e nos tornamos vingativos. Vocês sabem o que estou falando? know what I'm saying? Se alguém dizer algo mal sobre você, isso não o machuca? E você se corta algumas vezes, você deseja que coisas ruins aconteçam a essa pessoa. E a vítima, mesmo que são elas as vítimas, e se cortam porque que a decisão dessa pessoa de não dar amor, que devia estar dando amor, vamos dizer que a esposa sou eu no centro. E se alguém escolher não me amar, a minha fonte de amor está cortada, acabada? Chooses not to love me. Não, My source of porque a fonte do amor, no fim das contas, não é e nunca foi outra pessoa. Não faz isso sentido? does that make sense? And in order E para estar nesse circuito de beneficência, a fluir do amor de Deus, e é o amor de Deus que nos cura. E para ficarmos, nós precisamos continuar a amar. E não disse Jesus que devemos amar nossos inimigos? Jesus alguma vez parou de amar seus inimigos? Não, nunca. E quando você lê na Bíblia, particularmente as cartas de João, ele entendeu esse amor. E como o mundo saberá que somos cristãos, que pertencemos a Deus? will know that we are Christians, that we belong to God,
is because only Porque somente aqueles que estão conectados com Deus são capazes de amar a quem não os ama. Não faz isso sentido? react to E assim que você reage a alguém que não o ama, não a amando, você deu um passo também para fora do círculo. E você pode estar quebrando outros hábitos em sua vida. Mas há amargura, ferida, a dor que você segura que irá quebrar o seu sistema. going to break your system. When I was discussing Quando eu estava discutindo a história sobre a morte da minha filha e que ela tinha câncer com meus amigos, e quando o meu irmão chegou a mim e disse: Eu penso que o divórcio que você passou era uma das principais causas. one of the major causes, I believe he's right. Eu acredito que ele está certo, porque isso a machucou, a quebrou. E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Do not have E não temos as emoções e atitudes do inimigo sem ter impacto nesse corpo. O que quero te falar nessa noite, talvez você veio e não quero que seja desapontado. Nós vamos aprender mais sobre as coisas certas para comer e as coisas que têm impacto em você. Mas eu poderia falar todas as coisas corretas para comer. Mas se você não tem um espírito que se submeta ao controle do amor de Deus, você pode comer todas as comidas boas que quiser, mas você ainda irá quebrar. Não faz isso sentido? examine our life. É muito importante que examinemos nossa vida e que não somente é uma dádiva receber amor, mas é Deus que retira aquela resposta humana de ficar com raiva e amargura. E em Efésios 4, 31, 32 nos diz: 32 tells us, let all Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. conversation with the Um dia tive uma conversa com uma querida irmã recentemente e estávamos conversando sobre coisas. Sabe, todos nós enfrentamos conflitos, certo? Isso é difícil quando nós, humanos, temos atritos entre nós. Quer em nossa família, na igreja, no trabalho. Isso coloca um peso sobre nós. Mas ela me disse algo importante. I've made a choice. Ela disse: Você sabe, eu fiz uma escolha. Eu não quero viver sobre as coisas que me machucaram no passado. Porque você sabe o que descobri? Que quando fico remoendo o que alguém fez no passado, isso me diz que eu não a tenho perdoado. And so when you do not forgive, Então, quando você não perdoa, isso não é de mudar a outra pessoa. Perdão é a questão de se libertar. Você não os responsabiliza, como Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E isso os liberta para estar no amor de Deus. E assim que estávamos falando sobre isso, só para deixar claro, quantos de vocês estiveram apaixonados? how many of you have ever been in love? And when you're in love, E quando você está apaixonado, você não tem mais energia e vitalidade? E tudo parece maravilhoso? Isso não é só amor e paixão, mas é parte da alegria que Deus dá. Então, no amor, a energia, na verdade, irá fazer com que você queira fazer as coisas certas. Então, Deus está nos chamando para isso. so God is calling us to that. Bitterness is Amargura. Um sentimento de raiva e ressentimento envolvendo raiva e ódio. E essas são atitudes que irão despedaçar, rasgar a nossa vida. Em 1 João 3,14 diz: Quem não ama permanece na morte. Então, a Bíblia nos diz
que se você está fora desse parâmetro de sua necessidade básica de amor, você está na estrada para a doença, que leva à morte. Mesmo que nosso corpo mortal morra, o que está dizendo é que você irá habitar na morte eterna, porque você não pode sobreviver sem o amor de Deus. Há uma coisa que Deus quer nos dar além de dar os recursos. Ele diz: eu vou suprir todas as necessidades. Eu vou te dar esse coração alegre. Eu vou tirar essas atitudes. Às vezes é uma batalha. Alguma vez você lutou contra a sua raiva para com alguém? Às vezes eu falo com o Senhor, eu sei, eu não entendo o que estou sentindo, mas eu sei que isso não é correto e não sei como me livrar, mas tire isso de mim, me mude. Às vezes é uma batalha porque eu realmente quero isso, porque eles merecem que eu fique com raiva, certo? Mas Deus pode nos mudar, então que nós possamos querer estar dentro do círculo da beneficência. Vamos encerrar com esse pensamento em 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Ele não quer esperar que nós cheguemos ao céu, ele quer vir e habitar em nós hoje. E seu amor será perfeito em nós. Ele é a fonte da nossa vida. Então, vamos olhar a esses princípios da vida como os de saúde. Nas próximas noites, teremos mais 4 encontros e vamos falar sobre as coisas mais específicas. Oro para que seja uma bênção para vocês e a importância para que vivamos dentro dos parâmetros da forma que Deus nos fez. E isso lhe impressione de uma forma como nunca antes. Vamos orar e pedir para que o seu amor nos acompanhe. Feche os olhos. Pai Celestial, sabemos que o pecado nos afastou de Ti e nos tira o desejo de estar com o Senhor, mas o Senhor veio em nossa procura e espera por nosso serviço e amor serem direcionados para Ti, para que Tu possas derramar o Seu amor dentro de nós. Agradecemos por nos dar esse amor primeiro e esteja conosco, cure nossas feridas. E alguém, talvez que esteja ouvindo essa mensagem hoje, que está sofrendo, está machucado, ou eles têm sido machucados, abusados, ou talvez eles têm sido o abusador. Senhor, precisamos de um coração curado e pedimos que o Senhor habite em nós e inste conosco, e nos traga de volta para esse perfeito círculo do amor, e nos ajude a amar uns aos outros assim como Tu tem nos amado. Em nome de Jesus eu oro. Amém.